levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sustentar sobre ela. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um lado de outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Assim Josué derrotou Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Repita comigo, diga assim: hoje as minhas mãos serão levantadas, porque toda barreira cairá em nome de Jesus. Hoje é uma noite do corredor de fogo, corredor de milagres, e as nossas mãos já estão preparadas para ungir, para decretar que o Senhor é a nossa bandeira. Glória a Deus. Poder estar sentado em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, no capítulo 17, Moisés está passando uma dificuldade muito grande, mas muito grande, devido à falta de água. O lugar que eles estavam não tinha água, nem para Moisés, não tinha água no lugar. Imagine você, aquela multidão de pessoas pedindo água num ambiente que não tinha água. É interessante que eu estava lendo esse versículo, e a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Mas tinha vezes que Deus se afastava e deixava Moisés pensativo, como eu e você ficamos pensativos, a ponto de pensar assim, meu Deus, o porquê que eu estou nesse lugar? Se Deus me trouxe, se Deus falou, se Deus disse que eu iria, e eu não tenho resposta, eu estou seco, eu não consigo entender o teu trabalhar. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é especialista em deixar nós, muitas das vezes, sem resposta daquilo que queremos por alguns dias, mas isso é muito bom. O povo queria água, era uma coisa simples, uma coisa básica, água. Só que a água naquele tempo, naquele deserto, era uma mina de ouro, e não tinha água. E então começou a murmuração: foi tu que nos trouxe para cá, foi você que foi nos tirar da mão de Faraó. Se nós estivéssemos lá, nós estávamos tomando água, estávamos comendo pepino, estávamos comendo cebola. Apesar da escravidão, nós estávamos bem, entre aspas, mas pelo menos nós estávamos vivendo. Agora estamos aqui, o Deus da promessa trouxe aqui, e estamos vivenciando o quê? Nem água, nem para mim, nem para os filhos, nem para ninguém. Moisés fica encurralado na parede, porque não tem palavras para falar. Quando Deus percebeu que Moisés estava acuado, o líder estava acuado, não sabia mais o que fazer, Deus estronda do céu e fala: Moisés, eu estou indo na tua frente, Moisés, só me segue, porque eu vou te mostrar onde tem a água. Oh, glória a Deus. Quando chega a água, ele diz assim: está aqui as águas, só fere a rocha, porque a rocha vai produzir a água. Eles agora estão saciados, o ambiente hostil, o ambiente de dificuldade, o ambiente de murmuração, que o povo murmurava mesmo, murmurava. Apesar de Deus ver fazendo coisas, mas esse povo era como uma geração de agora, nunca está contente,
não valoriza os milagres que aconteceu, não contabiliza a cura, não contabiliza as finanças que Deus deu vitória, e sempre querendo mais. Claro que temos que querer mais, mas vamos devagar. O mesmo Deus que deu ontem dará amanhã, o mesmo Deus que deu o livramento para você a semana passada é o mesmo que vai fazer agora. Espera um pouco, espera um pouco, vai acontecer alguma coisa. Olhe para o teu irmão e diga assim: ele está indo na tua frente, irmão. Tu não está entendendo. Ele já está indo na tua frente. A tua necessidade, aleluia, vai ser saciado. Só não murmura, fica quieto, entenda o processo, só chora. Tudo certo. O povo com comida, com água, fica quieto. O povo tendo comida e tendo água, irmão, tendo comida e Coca-Cola, ele está feliz. Já esquece a prova, já esqueceram a prova. Só que todo esse povo, irmãos, não tinham condições nenhuma de guerrear, guerras nenhuma. E num contexto que a gente ouve sempre essa palavra, né? Que vença o melhor. O melhor que vença, como no time de futebol, que vença o melhor. Que vença o melhor. Só que essa guerra aqui não vencia quem era melhor. Porque é uma guerra que se trava contra um povo muito tirano. Imagine você um povo, e esse povo, irmão, olha, de onde que vem eles? Sabe de onde é que ele é? Da tribo de Esaú, irmão. Eles eram saqueadores, eles eram terríveis, eles eram assassinos e dominavam todo o território por onde o povo teria que passar. Toda espécie de fuga que eles tentassem, eles sabiam tudo, eles mapeavam, eles moravam naquele ambiente. Mas Deus sabia. Aí te pergunto, por que Deus dificulta tanto, botar um inimigo tão forte? Não estava acabado de sair de uma prova por causa de água, agora entra numa guerra que eles não conseguem entender. Os amalequitas eram muita gente treinado. Você já viu que Deus coloca a gente assim? Meu Deus, eu acabei de pedir água, ai, veio água, graças a Deus. Daqui a um pouco vem outra situação, mas bem-vindo, o teu treinamento é para chegar até a terra prometida. E para chegar lá tu vai ser treinado por Deus assim como eu. Mas vai valer a pena, glória a Deus, sabe por quê? O Deus que te tirou lá do Egito é o Deus que está te conduzindo. É o Deus que está dizendo: não importa o que tu passar, se tu passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passares pelas águas, eu também não vai te submergir. Eu sou o teu Deus. E agora está instalada uma guerra tremenda. Josué agora aparece aqui no contexto, aparentando uma liderança de coragem, e vai para a peleja. Só que Moisés, ele teve estratégia de ir para o cume do monte, enquanto o Amaleque com todo o seu exército embaixo, o povo de Israel lutando embaixo, Moisés no cume do monte fazia uma coisa extraordinária. Essa guerra era uma guerra espiritual. Porque quando Deus está numa situação de guerra, é sempre espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra a potestade. Ou seja, não é com a nossa carne que lutamos, não é contra o nosso cônjuge que lutamos, não é contra o irmão que nós lutamos, é uma guerra espiritual. E Deus garantia o povo de Deus através de alguém que entendia que uma guerra se vencia espiritualmente. Levanta as tuas mãos para o céu. Você sabia que você vai vencer a tua guerra hoje no espírito? Porque no físico, daqui a 2, 3 dias, ai meu Deus, mas levanta forte, levanta as mãos assim como Moisés, levanta bem alto. O Senhor está dizendo assim: hoje eu venço contigo no mundo espiritual, para que no físico você entenda que eu já te dei a vitória. Porque Deus não antecipa nada no físico sem primeiro no espírito ele gerar a vitória.
E agora Moisés vai para o cume do monte e vai fazer o quê? Vai levantar as mãos para orar. E agora nós observamos que enquanto ele levantava as mãos, Israel vencia, e os amalequitas, Amaleque aqui representa o diabo. Esse Egito representa o mundo. O monte lá em cima significa Deus dos céus dizendo: a minha mão não está encolhida, mas está estendida. Estendida. Vire para o teu irmão e diga: a mão dele ainda está estendida sobre você. É por isso que você vence, filha. É por isso que você vence, homem. Não é a tua capacidade, não é o teu poder do canudo que você possui, é o teu Deus. É a mão dele. É a mão dele que está estendida sobre mim, sobre você. Não se engane. As tuas guerras seriam perdidas para o teu adversário, mas existe uma mão que está sobre todos e diz assim: ó, quando eu levanto as minhas mãos, cai tudo por terra. Só que a guerra continua. Nós entendemos que o nosso inimigo, ele não recua tão fácil. O nosso inimigo, ele tem os seus poderes de estratégia de guerra. E você imaginar, quem assistiu aquele filme A Forja? Levanta a mão. Tem uma parte que o moço fica com a espada assim. Agora imagine você, um senhor Moisés, já de idade, com 80 e poucos anos, com as mãos levantadas. Irmão, tenta ficar assim, 1 hora com a mão assim. Você vai pesar 1 tonelada as tuas mãos. Começa bem, né? Glória a Deus, aleluia. Com pouca, vai ficar pesando tonelada as suas mãos. E quando Moisés não conseguia mais aguentar o peso das suas mãos, ele olhava para baixo, o inimigo vencendo a guerra, Israel perdendo. Ele tirava força sobre ele e levantava as suas mãos, e Israel começava a vencer. Deixa eu liberar algo profético para você. Teu filho, tua empresa, que está funcionando hoje, é porque tem um Moisés que levanta as mãos. A minha filha, graças a Deus, estamos numa luta para ingressar na faculdade, mas tem uma mão de um Moisés dizendo: vai, filha, vai. Aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. Vai. Glória a Deus. Ingressar não, já está na faculdade. Está numa luta para ganhar bolsa, né? Porque esse governo é uma bênção, né? Ele quer tirar de nós, não quer dar para nós. E o dinheiro é nosso, os impostos são nossos. Mas vamos levantar as mãos. Amaleque vai cair em nome de Jesus nessa noite. Olhe para cá. Tem muita gente, irmão, que enriqueceu. Teve gente que mudou de vida. Tem famílias que foram estruturadas. Não foi por você mesmo, mas teve uma mão que se levantou e orou pela tua vida e disse: Orogamai. Levanta tuas mãos e diga assim: ó, eu já fui uma mão que já intercedi por alguém e deu vitória. Irmãos, as tuas mãos levantadas é Deus agindo dos céus. Continue clamando que as tuas mãos não baixe a guarda. O teu Deus está dizendo: a tua força não é daquilo que tu possui, mas daquilo que eu sou na tua vida. Eixa tuas mãos erguidas. Vai cair por terra, alguma coisa vai acontecer por esses dias. Só que o cansaço vem. Cansaço veio, irmão. Cansaço veio na vida de Moisés forte. Mas aí, quando as mãos dele começaram a fracassar, os irmãos dele colocaram as mãos dele debaixo e disseram: se nós colocar nossas mãos, com certeza não vai dar certo, mas eu entendo que há uma autoridade sobre a tua vida, aleluia. Levanta as tuas mãos para o céu, irmão. Você tem autoridade nas tuas mãos. Para de se achar o coitadinho, coitadinha, aleluia. Entenda, Deus te deu autoridade sobre você. E a autoridade não é para qualquer um. A autoridade é para aquele que Deus escolheu. A autoridade é para aquele que sofre mais em Deus. Quer apanhar? Vem comigo. Ninguém deu glória a Deus. Amém? Aleluia. O que é uma autoridade, irmãos?
A autoridade é falar pouco e Deus agindo muito. A autoridade é se tu chegar no ambiente, não precisa, o demônio já vai correndo de você, tu não precisa nem orar. O pastor Júnior, um moço, né? Chamaram nós para fazer uma limpeza espiritual de uma casa, parente do Thales, né? Lá no Comaso, chegamos lá. Um moço se matou, né? Tirou sua vida com 21 anos. Aí fomos lá, onde estava a corda, o demônio estava lá, irmão, o espírito estava lá. Quando nós chegamos, ele estava na cozinha com o pai dele. Nós fomos chegando com a autoridade de Deus, fomos encurralando ele, ele foi para o quarto. Foi para o quarto onde a mãe supostamente viria. Aí falou assim: onde é que está o quarto dele? Chegamos no quarto dele, encurralamos lá. Não é que nós, a autoridade de Deus, irmãos, foi encurralando aquele lugar, porque eles não queriam entrar, a família não queria entrar no quarto. Oramos forte, e o Espírito de Deus falou assim: ó, faz uma varredura aqui nesse quintal, senão não vai nascer nenhuma grama aqui. Que o espírito da morte está nessa casa, e você manda esse Amaleque embora. Levanta as tuas mãos, aleluia. Oramos, mandamos aqueles espíritos embora. Fizemos uma varredura espiritual, glória a Deus. Mas não precisou gritar muito, irmãos, que quando a autoridade é colocada sobre as nossas vidas, a gente não faz muita força. Os demônios que tem que correr. Assim que Moisés levantava a mão, Amaleque tremia na base. Oh, glória a Deus. E Deus está gerando autoridade, está dando direito à autoridade que você tem, que o diabo está tentando tirar da tua vida, mas hoje o Senhor está dizendo: as tuas mãos funcionam, minha filha. As tuas mãos levantadas, eu contigo, funciona. Glórias a Deus. Embaixo, só que a fraqueza, as mãos começaram a ficar frouxas, mesmo alguém ajudando. Mesmo Moisés com as mãos levantadas, com alguém apoiando embaixo, porque sabia que aquele escolhido era a fonte do poder de Deus para ir para lá. Toda vez que o Moisés fica um pouco fraco, tem que ter irmãos para dar suporte para eles, assim: ó, levantamos tuas mãos, Moisés. Levantamos tuas mãos, Moisés. Aleluia, Deus é comigo, mas eu entendo que contigo o negócio é muito mais forte. Glória a Deus. Aleluia, contigo tu aprendeu a sofrer murmuração de um povo terrível. Aleluia, só tu suportou muito tempo sozinho, só tu suportou que ninguém suportou. Nós reconhecemos, Moisés, que Deus te escolheu para tu ser uma autoridade, e o mundo, essas pessoas não vão resistir. Aleluia. Hoje eu vou pedir para você colocar sempre as tuas mãos para cima, que você não está entendendo. Mas no mundo espiritual, o inimigo está dizendo: eu estou perdendo a batalha na casa dela, estou perdendo a batalha na vida dele, nos vícios, estou perdendo no lado sentimental, eu estou perdendo lá da tua casa, está perdendo as finanças. Deixa a tua mão levantada, porque há um poder deliberado na palavra do Eterno nessa noite sobre as tuas mãos. Agora pode baixar, olhe para cá. Só que não se bastava só isso, não cansou só os seus braços, não se esgotou somente o emocional, o espiritual. Era muitas horas numa posição com as mãos levantadas, até que puxaram uma pedra. Puxaram o quê? Puxaram uma pedra para ele sentar. Quem era essa pedra, irmão? Quem era essa pedra que estava lá ajudando ele? Quem foi a pedra que ele sentou para descansar, mas com as mãos erguidas? A Bíblia diz, irmãos, em Efésios 2:20, abra comigo, olha, vamos ver quem que é a pedra. Vai dando glória aí, irmão. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quem que era a pedra, irmão? Quem que estava lá ajudando Moisés? O próprio Jesus.
Quando essa pedra ela chega para nos ajudar, elas aprenderem de mim que sou manso e humilde, o fardo é leve comigo, fica tranquilo. Essa pedra simbolizava Jesus. As mãos levantadas, o Salmo 144, versículo 1, que diz assim, ó, Deus adestra os meus dedos para a guerra e as minhas mãos para a batalha. Essa batalha se vencia orando. Essa batalha se vencia orando. Não era estratégia de comércio, não era estratégia de outra coisa, não era criatividade humana, era uma batalha que se vencia orando, 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 com as mãos levantadas. Eu vou repetir até você entender o que o Espírito está dizendo. Você quer vencer? Você quer vencer? Então ore, ore. A tua guerra é orando, e as mãos para cima. Maior o que está em ti do que aquele que está no mundo. E eu digo para você que Amaleque vai perder nessa noite, sabe por quê? E Deus vai riscar o nome desses teus perseguidores do teu livro. Glórias a Deus. Aleluia. Nossas mãos para a guerra, glória a Deus, eram as mãos de Moisés. Se coloque de pé, se coloque em pé. Que coisa linda. Olha o que o versículo, já vamos terminar, amém? Olha o que o versículo diz. Nós já vamos fazer o corredor, nós vamos estender as suas mãos, irmão. Nós vamos estender, nós vamos fazer o corredor aqui. Quero pedir os irmãos já para se programar aqui à frente. Olha o que é uma obediência. Quem sabe o Amaleque olhando lá de cima e dizia assim, ô velho, cara, tuas mãos não vai sustentar essa guerra não. Nós vamos derrubar todo esse povo, nós vamos chegar em cima, hein? Não era assim Lúcifer que falava assim, ó, eu vou subir acima de ti. Só que tem uma coisa, irmãos, aonde ele estava sentado, que era Cristo, a pedra sustentava o seu corpo do cansaço. As mãos tinha duas pessoas que fortalecia. E a Bíblia diz que foi a noite inteira a guerra. A noite inteirinha de batalha. Mas quando o sol da justiça brilha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Louvamos. Ainda que a figueira não floresça, aleluia, e o produto da oliveira minta, a força dele. Oh, aleluia. Sem a mão de um Moisés na tua vida você não vence, mas a mão de um Moisés orando pela tua casa, pela tua família, você vai vencer. Se não fosse a mão de um Moisés botar a mão na minha cabeça, da minha esposa, na mão do pastor Júnior, e dizer a partir de hoje nós te empossamos como pastores, nada disso seria acontecido. Fica tranquilo, podemos ser falhos, podemos termos coisas, mas quem nos chamou está dizendo, quando levantarem as mãos, barreiras vão cair, miséria vai cair, a prosperidade está vindo aí. Só quem crê diga glórias a Deus. Aleluia. Já prepare um fundo abençoado, amém? Glória a Deus. Vamos fazer o corredor de fogo. A gente até deixou aqui o ladinho, já que os irmãos passarem, né? Vai dar tudo certo. Ou vim de lá, ou melhor fazer por lá. Vai ser rápido, né? Glória a Deus. Amém?